Eu estava aqui meditando na palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1º ao 4º versículo. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estamos prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? E ao ler essa passagem, me veio à mente a questão da igreja atual. Um monte de igrejas com determinadas denominações, e em vez de cada uma delas seguir aquilo que Cristo ensinou, mostra na sua Bíblia, fica um brigando contra o outro. Em vez de se unirem como corpo de Cristo, fica uma disputando com o outro, parecendo crianças. Quando crianças brigam por um brinquedo, elas são imaturas. Elas até parecem adultas, mas interiormente elas ainda são crianças. Infelizmente, o que eu vejo hoje são cristãos com ciúme do outro, se comportando como infantis, como crianças, com imaturidade. E se já entenderem algum dia os ensinamentos de Cristo, no meio dessa trajetória se perderam e agiram de uma forma totalmente inadequada ao qual a igreja deveria agir. Jesus, ele veio para unir o povo. É um corpo. São N partes que formam um corpo. E para que o corpo funcione perfeitamente, essas partes precisam funcionar unissonamente. Se há alguma parte do corpo que não está funcionando bem, todo o corpo sofre. Mas por quê? Determinada placa é melhor do que a placa B, do que a placa C, do que a placa D. E quem ganha com isso? O inimigo, causando divisão. Mas Jesus, ele não vem para buscar a placa. Ele vem para buscar a sua igreja. E é nesta hora que nós vamos ver qual placa será beneficiada. Mas eu te digo, abre os seus olhos enquanto é tempo. Pensa fora da caixinha um pouco tempo, enquanto é tempo. Jesus vem buscar aqueles que estão realmente obedecendo à palavra dele, que realmente têm se alinhado com ele, que têm buscado se santificar, que têm buscado se alinhar aos seus ensinamentos, aos seus princípios, que é fiel à palavra dele. O que nós vemos hoje é um monte de pessoas se comportando com imaturidade e colocando as suas vontades, os seus desejos e o seu querer à frente daquilo que Deus tem dito e tem mostrado que nós devemos fazer. É abandonar a nossa vontade para fazer a dele. Que os outros não gostem do que nós vamos fazer, mas que nós façamos exatamente como Cristo quer. Até porque a sua volta está cada vez mais próxima. E se nós não estivermos buscando a santificação, se nós não estivermos buscando o devido alinhamento, nós ficaremos de fora. Assim como aquelas virgens nécias, que não buscaram azeite de reserva, e na hora H encontraram as portas fechadas e não foram reconhecidas pelo Senhor. E eu fico aqui imaginando quantos dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu libertei no teu nome, mas devido à falta de vigilância, você ficará de fora e ouvirá do Senhor dizendo: aparta de mim que eu não te conheço. Triste será esse dia, mas ainda há tempo de nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, nos unirmos em cumprir aquilo que o Senhor quer, para que o corpo se fortaleça e assim o Senhor venha buscar todos aqueles que o reconheceram o Senhor Jesus como aquele homem, como Deus, que veio à terra, viveu no meio de nós, se deu por nós, sofreu por nós, foi torturado e foi ressuscitado pelo Pai. E nos enviou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para nos guiar e nos orientar nessa caminhada que nos levará à glória junto com o Senhor. Ainda há tempo de você entregar a sua vida para o Senhor. Ainda há tempo
de você se arrepender das suas falhas, dos seus erros e se alinhar com aquilo que o Senhor quer, para que o Senhor venha buscar toda a sua igreja e ninguém fique de fora, pelo menos aqueles que realmente têm entregado sua vida a Ele e têm buscado se aperfeiçoar nele, se santificar nele, se purificar nele, porque o mesmo fogo que purifica aquilo que já é puro, ele consome o que não presta. Portanto, abandone os seus maus comportamentos, os seus maus pensamentos, as suas más atitudes e deixe ser conduzido pelo Senhor. Porque não vai ser placa A nem placa B que vai fazer com que você suba com o Senhor na vinda dele. Mas os princípios que ele ensinou, a transformação que a presença dele realizou na minha e na sua vida. Portanto, por meio do Filho, nós veremos o Pai. Mas saibamos que sem a santificação não terá essa possibilidade. Lembre-se disso. E glória a Deus.